Bom, beleza. Pessoal, estou de volta aí, tá? Vamos começar então essa última agenda aqui do dia, tá? Na trilha aí da conexão das clouds aqui da OCI, tá? Para quem me viu aí de manhã, eu fiz uma sessão às 10, tá? Das 10 às 11. E eu falei exatamente desse tema aqui, tá? Da parte de Azure Interconnect, que é uma parceria de conectividade ali que a Oracle tem com a Microsoft, então entra muito nesse tema aí de multi-cloud, né? Então, das 10 às 11 eu fui mais ali num viés mais técnico, assim, né? Então, expliquei como que funciona essa interconectividade entre as clouds, quais são as vantagens, como que configura, né? Mostrei até um vídeo ali de como fazer, tá? E aí, essa última agenda do dia aqui, ela é para ser uma agenda um pouquinho mais rápida, tá? Porque a gente vai falar aí, na verdade, de customer cases, tá? Então, tudo aquilo que eu expliquei lá de manhã, né? Que é sobre a interconexão entre as clouds, agora a gente vai ver casos públicos de clientes que realmente utilizam essa feature, esse serviço, essa parceria aí da Microsoft com a Oracle, tá? Então são seis casos aqui, tá? Para a gente ver, bem tranquilo, bem rápido, mas vocês vão entender, tá? Então como que elas utilizam isso, como que essa interconexão auxiliou essas empresas aí a melhorar o desempenho delas, tá? Então, vamos falar aí basicamente de 6 cases, sendo que vou deixar para o final ali os cases nacionais aí, tá? Cases que a gente tem aqui no Brasil para aproximar um pouquinho mais vocês aí desses casos de uso, tá bom? Beleza, show de bola, vamos lá. Deixa eu me apresentar aqui rapidinho de novo, pessoal. Eu sou Arthur Garcia Viana, eu trabalho como um Cloud Solution Engineer aqui na Oracle. Aqui tem o meu LinkedIn, tá? E o meu e-mail também, caso vocês queiram me adicionar aí, entrar em contato. Vai fazer 2 anos, mais ou menos, tá? Que eu trabalho na Oracle. E eu sou formado em engenharia de computação e tenho uma pós ali também, redes de computadores, tá? Hoje, aqui na Oracle, eu trabalho mais especificamente na área de redes e segurança, mas a gente, como pilar de infra, a gente acaba ali navegando por várias áreas ali também de infra, tá? Então, a gente trabalha um pouquinho com backup, storage, compute. Então, assim, tudo que envolve ali o core, né, da OCI, a gente acaba sabendo um pouquinho. Mas eu sou mais especialista nesses 2 temas aqui, tá? Aqui, pessoal, tem algumas certificações que eu tenho aqui na Oracle, tá? Então, certificação da parte de arquitetura, certificação da parte de segurança também, da parte de gestão de identidade, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas também em relação às certificações, fique à vontade para me contatar, tá? A gente pode trocar uma ideia aí também no LinkedIn, beleza? Beleza, pessoal, vamos lá. Então, aqui nessa agenda, a intenção não é explorar tanto essa parceria, né, entre a Oracle e a Microsoft a nível técnico, tá? A gente fez isso na agenda de manhã. Então, lá eu explorei bem ali todos os termos técnicos, como que faz, como que configura, quais são as vantagens, tem custo, não tem, tá? Então, aqui, na verdade, é um slide só para a gente dar uma relembrada, tá, no que eu falei ali de manhã, também para quem está acompanhando só essa agenda aqui, saber do que a gente está falando, tá? Então, vou dar uma resumida aqui nesse tema, mas aqui a intenção é de falar mais dos casos públicos aí de clientes, tá? Só para vocês entenderem, pessoal, essa parceria aí da Oracle com a Microsoft é uma parceria de conectividade. Então, é uma parceria ali para você conectar as clouds mesmo, tá? Então, hoje, a Azure e a Oracle, elas já estão interconectadas em algumas regiões específicas, tá? E aí isso faz com que você consiga provisionar um workload na Oracle, provisionar um workload na Azure e fazer com que esses workloads se conversem, né, com uma latência baixíssima, com uma conexão privada ali extremamente performática, tá? Então, hoje, esse modelo já existe, a gente tem diversas regiões aí no mundo, inclusive no Brasil, na região de Vinhedo, a gente também tem esse modelo aí, tá? Como que funciona essa interconexão? Pessoal, é muito simples, tá? Até mostrei de manhã ali como que faz a configuração, mas basicamente você sobe ali um Fast Connect do lado da Oracle, tá? Então, que é esse serviço aqui de conectividade privada aqui do lado da OCI. E você sobe o Express Route do lado da Azure, que é muito parecido com o Fast Connect, segue o mesmo conceito ali, tá? Então, você vai subir aqui do lado da Azure. E aí você vai fazer ali toda a questão de roteamento, tá? Apontamento, tá? Entre os serviços ali, estabelecer uma seção BGP, basicamente. E aí você vai ter essa conexão aí
extremamente performática, de latência baixíssima, tá? Então, a gente consegue atingir uma latência de 2 milissegundos, tá, pessoal? Que é para quem trabalha aí com parte de infra, rede, sabe que 2 milissegundos é uma latência aí muito boa, uma latência de rede local praticamente, tá? Então, esse é um serviço que a gente tem aqui no CI, junto com a Microsoft, para você aí entrar principalmente nessa questão do multi-cloud, tá? Eu falei também de manhã, mas assim, isso permite também que você consiga fazer ali um gerenciamento unificado de usuários, grupos, permissionamento, tá? Então, vamos supor que você tem um grupo de usuários lá na Azure. Você faz a federação desses usuários aqui para o CI, então você faz o sync desses usuários aqui para o CI. Então, eles, cara, se tiver de um lado, vai ter do outro, né? E aí você consegue fazer toda a parte de federação, fazer com que quando você queira acessar a console da Oracle, por exemplo, o seu usuário vai autenticar lá na Azure, né? Então, ele vai fazer a autenticação lá na Azure, fez a autenticação, beleza, você é direcionado ali para a console da Oracle, tá? Esse serviço de interconectividade, pessoal, ele é extremamente econômico também, tá? Porque você vai pagar, basicamente, pelo Express Route e pelo Fast Connect. Mas todo o tráfego que passa aqui entre eles, você não é cobrado, tá? Então, não existe cobrança de inbound ou de outbound, tá? Dentro desse interconnect. Então, a gente sabe que custo de tráfego de saída na cloud, geralmente é um custo que pode acabar ficando alto, dependendo de tanto de dado que você trafega, volumetria, né? E aqui, no caso, não existe cobrança aí nessa transferência de dados, tá? Inbound, beleza, né, pessoal? A gente sabe que inbound geralmente não é cobrado mesmo, né? Está entrando na nuvem, faz sentido para a nuvem, né? Todo workload está entrando na nuvem e acaba sendo muito bom ali para o provedor de cloud, né? Mas geralmente o que está saindo, existe essa cobrança, e nesse modelo aqui não existe cobrança no que está passando aí nessa interconectividade, tá? A gente tem esse serviço disponível aí no mundo todo, tá, pessoal? Então, regiões aí nos Estados Unidos, América do Norte, na Europa também, na África, Ásia. E aí aqui eu destaquei a parte de Vinhedo, né? Porque hoje aqui no Brasil a gente tem duas regiões de cloud, que é a região de São Paulo e a região de Vinhedo. E hoje na região de Vinhedo você já consegue trabalhar aí com essa interconectividade com a Azure, tá? Temos mais regiões aí para sair em breve também, tá bom, pessoal? Beleza. Então agora vamos aí ao que a gente prometeu aí, tá? Que são os cases aí de sucesso de clientes aí que estão utilizando esse interconnect Oracle e Azure, tá? A primeira empresa que eu queria falar para vocês aqui, pessoal, é a Integra, tá? A Integra Life Science. Aqui vocês estão vendo um destaque aqui, né, que a Integra conseguiu aumentar aí o desempenho dela em até 140%, tá, pessoal? Com a implementação desse multi-cloud aí do CI e Azure, com arquiteturas ali que se conversam, tá? Eu trouxe até alguns dados aqui sobre a Integra para vocês. Ela é uma empresa ali de fabricação de dispositivos médicos, tá? Então, ela é sediada em Princeton, na Nova Jersey. Ela foi fundada ali também em 1989, tá? E, cara, basicamente ela é uma empresa muito interessante porque ela fabrica produtos para regeneração da pele, produtos de neurocirurgia, produtos para cirurgia reconstrutiva, tá? Então, uma empresa aí do ramo médico, tá? Mas que trabalha especialmente nessa área aí de regeneração, tá? Eles têm até um produto aí, né? Que eles chamam ali de pele artificial íntegra, que foi o primeiro tecido aí que foi comercializado para tratar queimaduras graves na pele, tá? E também outras feridas aí. Então, é uma empresa bem interessante que está adotando esse modelo aí, tá? Adotou, né? E está adotando esse modelo do Interconnect Oracle e Azure, tá, pessoal? E qual que era o cenário desse cliente, tá? O que ele tinha? Ele estava usando ali um EBS na Oracle, tá? Então, um software ali de gestão empresarial, com um Data Warehouse na Azure, tá? Então, ali o Data Warehouse, um repositório ali de grandes quantidades de dados, né? Para você poder fazer uma análise ali, mais na parte de dados, analítica ali posteriormente, tá? Então, ele estava usando, né? Ele usa esse modelo aí, tá? Então, vocês veem que ele tem uma aplicação na Oracle que conversa lá com um banco de dados na Azure, tá? E aí, ele fazendo essa conexão entre esses dois serviços, usando o processo tradicional de rede que ele tinha,
Isso era extremamente ineficiente, tá, pessoal? E ficava muito caro também, tá? Por que ficava caro? Lembra que eu comentei com vocês que via interconnect a gente não tem custo de transferência, né, entre as nuvens. Então, você imagina o tanto de volumetria, né, de dados que esse cliente precisava trafegar ali entre as clouds, e aí isso fazia com que esse processo ficasse caro, né? E além de caro, não estava eficiente, não estava performático, né? Então, o que, que ela fez? Ela manteve os serviços que ela tem, então ela falou assim, pô, eu tenho um Data Warehouse na Azure e eu tenho o meu EBS na Oracle. Cara, eu tenho essa questão, eu tenho a possibilidade de usar esse interconnect. Não vou gastar com transferência de dados e vou ter uma latência baixíssima ali para minhas aplicações conversarem. Né? Então, em alguns dias, tá, pessoal, eles implementaram aí, né, esse interconnect Oracle e Azure, tá, com uma conexão ali de 10 gigabit por segundo, tá? E aí o processamento deles, né, dos relatórios de análise que eles faziam lá na Azure ficou muito mais rápido, tá, pessoal? Para vocês terem uma noção do quão mais rápido isso ficou, eu trouxe até um dado aqui para vocês, ó. Eles tinham uma análise de dados que eles faziam lá, que era como se fosse um report noturno lá que eles faziam, tá? Esse report passou de 8 horas e meia para 3 horas e meia, tá, pessoal? Então, olha a diferença aí, o tempo que esse cliente ganhou, né, nessa análise de dados que ele precisava fazer, tá? E quando a gente fala que tempo é dinheiro, não é brincadeira não, tá, pessoal? Então, ele conseguiu economizar aí um tempo muito valioso ali a nível da análise que ele fazia, tá? Beleza? Show de bola, pessoal. Vamos falar então do segundo caso, tá? O segundo caso é o caso da Mestec, tá? Então aqui a gente tem um destaque aqui falando que a Mestec, né, hoje os fluxos dela ali, eles estão até 600% mais rápido aí, usando o Oracle Autonomous Database e usando aí o Azure Interconnect, tá, pessoal? Então, cara, 600%, se para pensar, você fala, pô, é muita coisa, né, cara? Então, pensa no tempo que esse cliente está economizando, né, para fazer o que ele precisa ali no dia a dia, tá? É só para trazer ali um breve histórico para vocês, tá? A Mestec, ele é um software, tá, pessoal? É um software que ele foi feito basicamente para impulsionar ali o desempenho, né, melhorar o desempenho da fábrica, tá? E aí, como ele é um software focado nisso, ele permite que outras áreas da empresa possam focar em outras partes consideradas mais importantes, como pessoas, tempo, custo, né, parte de processamento, também conformidade, tá? Então, ele é uma empresa ali que ele tem esse software aí que melhora, né, que ele faz um tuning ali na performance da parte de manufatura, parte da fábrica, tá? O que esse software faz, pessoal? Ele basicamente ele elimina aquela necessidade que a gente tem de planilhas, né? Operações que a gente faz também em papel, por exemplo, operações manuais de dados, né? Então ele consegue oferecer esse desempenho aí mais aprimorado, tá? Então, cara, o pessoal precisa coletar dado ali, por exemplo, do chão de fábrica, analisar esses dados, esse software deles consegue fazer isso em tempo real, tá? Como que é aí o case, tá, da Mestec, pessoal? Então, eles têm ali a aplicação hoje rodando na Azure, tá? E eles utilizam aí o banco de dados da Oracle, o Autonomous Database. O Autonomous Database, pessoal, só para vocês terem uma noção, é o banco de dados que a gente tem aqui na Oracle Cloud, que o próprio nome já diz, tá? Ele é autônomo. Então, ele mesmo consegue aplicar os patches dele, fazer tuning, não tem downtime, tá? Então, é um banco extremamente inteligente, com toda a parte de machine learning embutida também, tá? Então, assim, é um banco que a gente costuma brincar que ele faz tudo sozinho, tá, pessoal? Então, é extremamente performático, embaixo do Autonomous roda o nosso Exadata, tá? Então, ele estava usando esse modelo aí de aplicação na Azure, conversando com o banco de dados aqui na OCI, tá? E utilizando esse interconnect aí, pessoal, o desempenho geral, tá, dessa aplicação dele aumentou aí em média de 10%, tá? Você fala, pô, 10% não é tanto, né? Mas pensa no tanto de dado que o cara pode trafegar. Às vezes 10% pode acabar sendo ali uma diferença bem interessante no fim do dia, tá? Além disso, aqui a gente está falando de desempenho, mas a gente sempre
correlaciona ali desempenho com custo, né? E no caso, a MSTEC ela conseguiu reduzir pela metade, tá, os custos de mão de obra e infraestrutura também, em comparação com o que ela tinha no ambiente on-premise dela, tá? Então, cara, saiu do on-premise, veio para a nuvem, ganhou em desempenho, economizou, né? Então, ganhou em custo também, tá? E aí, hoje, eles conseguem aí executar essas cargas de trabalho até 600% aí mais rápido e com metade do número de CPUs que eles usavam lá no on-premise, tá, pessoal? Então, esse aqui é o segundo caso que a gente tá abordando aí com vocês hoje. O terceiro caso, pessoal, é da iAdvantage, tá? Então, aqui tem vocês estão vendo aqui, né, no slide aqui, a notícia, né, que hoje eles conseguem executar as transações aí de 3 a 4 vezes mais rápido, também utilizando o nosso Autonomous Database, juntamente com o Azure Interconnect, tá? Só para vocês terem um pano de fundo aí, né, da iAdvantage, eles também têm um software, já, tá, que é um software chamado eStudy, e esse software ele também foi criado ali para você melhorar toda a parte ali de processamento de dados manuais, planilhas, tá? Então, aqui, na verdade, eles trabalham mais com a parte de relatórios químicos, biológicos, só que, cara, eles perdiam muito tempo ali com escrita manual de papel, redação de relatórios, por exemplo, tá? E esse software deles aí oferece isso, tá? Então, esse software, na verdade, ele foi criado aí para melhorar a eficiência da elaboração desses relatórios, desses dados que eles precisam coletar aí na parte de estudos regulatórios aí de biologia e de química, tá? Então, esse software, enfim, ele consegue aí melhorar muito, né, economizar o tempo aí de gerenciamento do pessoal aí, os relatórios também, tá? Então, é uma empresa que também trabalha nessa parte de software, tá? E aí, sim, só para vocês terem uma noção, como que foi o case deles? Eles decidiram ali, né, mover o aplicativo deles para o serviço de banco de dados aqui autônomos da OCI e tal, mais especificamente o ATP, tá? A gente não vai falar de banco aqui, né, mas o autônomos ele tem vários tipos, né, de autônomos. Tem a DW, tem a TP, TP é mais transacional, a DW é mais no Data Warehouse, por exemplo, tem outros tipos também, tá? Então, ele trouxe aí para a OCI, ganhou de 3 a 4 vezes mais desempenho, tá? Nesse software deles, tá? E aí, isso faz o seguinte, essa é uma empresa que eles geravam muito trial de software, tá? Então, eu comentei com vocês que eles têm um software aí que otimiza toda a parte de relatórios da parte de biologia química, né? Então, eles geravam vários trials para os clientes testarem e ver se faz sentido, se é bom, se não é, se eu vou querer adotar realmente, comprar a solução, né? E essa geração de trial de software que eles faziam, né, para o cliente, antigamente levava aí, cara, eles levavam era muito difícil de fazer, né? Então eles tinham um grande esforço para fazer isso, e levava cerca de 2 semanas. 2 semanas para você gerar um trial para o cliente, tá? E hoje eles conseguem fazer em menos de um dia, tá? Então, só para vocês terem a noção ali do quanto que aumentou aí o desempenho da iAdvantage, tá, pessoal? O quarto caso que a gente tem aqui é da Snap Vision. E a Snap Vision, acho que esse daqui é o case mais diferente que a gente vai ter aqui, tá, pessoal? A Snap Vision, vocês estão vendo aqui a notícia, né? Que ela basicamente ela ajuda aí o pessoal de retail, né? O pessoal de varejo e varejistas a venderem aí de forma inteligente. Acho que a palavra principal aqui é essa, tá, pessoal? De forma inteligente, de forma inteligente, né? Vendas de forma inteligente aí, utilizando Kubernetes, no CI e também o Azure Interconnect, tá? Pra vocês terem uma noção, pessoal, o que a Snap Vision faz, o que essa empresa faz? E ela teve um destaque muito grande ali, principalmente na época da pandemia, tá? Eles basicamente conseguem levar o cliente a comprar exatamente aquilo que ele deseja, tá? Através de pesquisa visual, de mídias sociais, tá? Redes sociais, né? Então, eles conseguem fazer isso, tá? Então, na verdade, o objetivo deles é com que o cliente consiga ter a experiência muito parecida com o que ele tem no ambiente real, de compra, né? De varejo, por exemplo, só que na internet, né? Só que remotamente, tá? Então, eles fazem isso através de branding, de marketing, tá? Então, é uma empresa bem interessante aí. Então, eles usam aí conteúdos de redes sociais, tá?
E aí a intenção, eles costumam brincar que eles têm dois objetivos ali, né? Que é a pessoa ter uma experiência tão satisfatória como ela tem para fazer uma compra pessoal, digamos assim, né? Sem ser remoto, no local, né? No mundo real. E o segundo objetivo deles é aumentar, então, né? Com isso, aumentar os resultados ali dos varejistas, aumentar ali o fluxo de caixa, tá? Aumentar ali a receita e as vendas desses varejistas, tá? Como que era o case aí, pessoal, da Snap Vision, tá? Só para vocês saberem. Ele usa hoje a Azure, tá? Para o ambiente ali de teste e desenvolvimento. E ele usa o CI, né? A Oracle Cloud ali, para cargas de trabalhos que vão ser colocadas ali em produção, prod, né? E com isso, né, utilizando aí, né, essas duas nuvens, eles conseguiram reduzir o custo deles aí em 40%, tá? Então, de novo, aqui entra na parte da economia que a gente tinha conversado, né? Cara, eu pago por um serviço de um lado, pago pelo Fast Connect, pago pelo Express Route, mas, cara, tudo que está trafegando ali dentro desse interconnect, eu não tenho custo, né? Então, não vou ter custo ali dentro. E é claro, né, cara, assim, depende do cliente, mas pô, o cliente pode escolher usar algo na Oracle porque é mais performático, ou usar algo na Oracle porque ele é performático e é mais barato, ou, pô, tem um serviço lá na Azure que, sei lá, eu considero que seja melhor, ou tá mais barato lá. Então, assim, é aquela liberdade realmente do cliente trabalhar ali com dois providers de nuvem, né? E poder escolher ali o que cada um tem de melhor, tá? Esse cliente aqui, então, reduziu o custo em 40%. Ele estava usando aí Kubernetes no CI, tá? E principalmente se aproveitou aí do baixo custo da parte de Kubernetes no CI e da implementação rápida e simples também desse serviço, tá, pessoal? Então, esse é um case bem interessante aqui, que a gente tem aí da Snap Vision. E acho que é o case mais diferente aqui, né? A gente falou muito de software ali atrás. Aqui eles têm ali uma experiência ali mais a nível do visual, assim, né? Do cliente, pô, ver um site ali do varejo, por exemplo, e ele identificar ali coisas ali que podem levar ele a fazer aquela compra, porque ele se identificou, por exemplo, com o que ele fazia no mundo real, tá? Beleza, vamos falar agora de alguns cases nacionais, tá, pessoal? Vamos falar aí alguns cases mais próximos da gente, digamos assim, tá? Essa daqui é uma notícia de 2021, tá, pessoal? E aqui a TIM, né? Pô, todo mundo conhece a TIM, né? A TIM Brasil aí, TIM um dos maiores provedores de telecom que a gente tem aqui no Brasil, tá? E a TIM foi uma empresa aí que selecionou a Oracle e a Microsoft para migrar. Pessoal, aqui está a palavra-chave, tá? Para migrar todo o data center dela para a cloud, tá? Então aqui a gente está falando de 100% do data center da TIM rodando na OCI e na Azure, tá, pessoal? Então isso é uma movimentação muito interessante, porque é uma empresa que escolheu, cara, abandonar o on-premise, tipo, não quero mais on-premise, quero ir para a cloud, e vocês vão entender por que ela fez isso, tá? Tem vários motivos, várias variáveis aí, mas esse daqui é um case bem legal, tá, pessoal, que utiliza aí dessa interconectividade, tá? Vamos falar um pouquinho, então, detalhar um pouquinho mais esse caso de uso da TIM, tá, pessoal? Então, a TIM, como eu comentei com vocês, é um dos maiores provedores de telecom aí do Brasil, tá? Eles têm aí mais de 61 milhões de clientes. E a intenção deles, como eu tinha comentado, era migrar todo o workload deles, que estavam ali em data center on-premises, tá? Para cloud, tá, pessoal? Então, de novo aqui, ó, 100% do workload da TIM rodando na cloud, tá? Eles usam hoje, né, já aí, ó, essa interconectividade entre a Oracle e a Microsoft, né, Oracle e Azure, tá? No Brasil. Então, assim, se é no Brasil, a gente sabe que é em Vinhedo, né, pessoal? Comentei com vocês ali mais cedo que a região de Vinhedo tem aí a interconexão com a Azure, na região de Campinas, né? E aí eles fizeram isso para aproveitar justamente aquilo que a gente já tinha comentado também, para aproveitar o melhor da Oracle Cloud e o melhor da Azure, tá? Então, com essa interconexão aí, a TIM executou workloads críticos usando o Exadata da OCI, então o Exadata na nuvem da OCI, o serviço de banco de dados também, Oracle Database na nuvem da OCI, e o próprio OCVS, tá? Então, a gente teve aí, acho que a gente teve uma sessão aí falando um pouquinho de OCVS, eu até comentei mais cedo também,
o CVS é a solução de VMware na nuvem da Oracle, tá, pessoal? Então, eles utilizam isso. Então, eles utilizam Exadata, Oracle Database Cloud Service aqui no CI, e também o OCVS, tá? O Oracle Cloud VMware Solution aqui no CI. E aí ele ficou, né? Enquanto isso, o que ele está usando na Azure, né? Então, usando lá o SAP HANA, tá? E VDI também na Azure. Eles conseguiram montar uma conexão de 40 gigabits por segundo, tá, pessoal? Que é uma conexão extremamente performática, e com aquela latência baixíssima que a gente comentou lá atrás, né? De muitas vezes bater até menos de 2 milissegundos, tá? E utilizaram também a parte de federação de grupos de usuários, ali, identidade federada, nas duas nuvens, tá? Só para vocês terem noção, eles tinham um total ali de 7 mil servidores, tá, pessoal, rodando no on-premise, 35 mil cores, tá? 1.2 mil bancos de dados e 15 peta de armazenamento, tá, pessoal? Então, assim, não era pouca coisa, tá? Não era brincadeira, não, o que a TIM tinha aí no data center on-premises deles, tá? Então, com certeza, foi um grande desafio eles virem para a cloud. E essa parceria da Oracle com a Azure, né? Duas grandes provedoras de cloud que a gente tem aí, não só no Brasil como no mundo, passou muita confiança aí para a TIM, para eles migrarem para a cloud, tá, pessoal? Beleza, aqui a gente falou então de custo, falou de performance, falou um pouquinho de parte técnica, mas, cara, o que mais que a TIM tinha, né, para querer vir para a cloud? Eu tinha até comentado com vocês, né, que tinha mais variáveis lá atrás, né, e entre elas era aí a parte eles tinham uma meta social e ambiental, tá, pessoal? Então, a TIM hoje eles têm aí um compromisso de melhores práticas ambientais, sociais, parte de governança também, tá? E eles tinham aí um objetivo, né, de utilizar energia renovável, que é algo que as clouds fornecem hoje, tá? Então, eles migrando para a nuvem, né, eles vindo para a cloud, eles conseguiram aí reduzir toda a parte de emissão ali, né, de gases ali, que são muito associados a espaços físicos, por exemplo, né? Então, eles conseguiram reduzir toda essa parte, e aí também entrando aí nessa meta que eles tinham aí de ser neutros, tá, em carbono até 2030, tá, pessoal? Então, além de toda a parte técnica que a gente comentou, performance, custo, latência, também tinha uma parte muito legal aí da TIM de atender aí metas sociais, metas ambientais também, pensando aí no futuro, tá, pessoal? Beleza, então aí o último case que a gente vai falar aqui hoje é o case da B3, tá, pessoal? Esse é um case um pouco mais recente, 2022, tá? Ano passado, aí não faz nem um ano. A B3 também firmou uma parceria aí com a Microsoft e com a Oracle para migrar aí os workloads, sistemas deles para a nuvem, tá, pessoal? E aí, nesse case aqui da B3, a gente também tem algumas informações bem interessantes, tá? Então, assim, como que a Oracle e a Microsoft, cara, despertaram algo assim na B3 para eles trazerem esses workloads para a nuvem, tá? O que aconteceu, pessoal? A B3, né, que para quem não conhece, Brasil Bolsa Balcão, né, Bolsa de Valores aí do Brasil, a B3, eles têm aí como um dos objetivos deles toda a parte de transformação digital da Bolsa, tá? E a gente sabe que o mercado financeiro é um mercado muito específico, né, pessoal? Então, tem muita tecnologia ali que ainda não se adapta exatamente da melhor maneira ao mercado financeiro, né? Para toda aquela parte de operações mesmo, tá? E a Microsoft e a Oracle, elas foram escolhidas aí nessa parceria, porque são duas empresas que vêm aí já há algum tempo investindo, né, na parte de inovação, desempenho, tá? Parte de segurança também, tá, pessoal? E assim, são duas empresas, né? A Microsoft e a Oracle são duas empresas aí que têm um compromisso global, tá? Para desenvolvimento de produtos e serviços aí mais voltados aí ao mercado financeiro e de capital, tá? Então lembra que eu comentei com vocês, né, que ainda hoje a gente não tem tantas tecnologias aí mais voltadas a operações de mercado financeiro. E aí a Microsoft e a Oracle foram aí duas empresas que, cara, se compromissaram aí a cada vez mais desenvolver aí esses produtos e serviços aí voltados a essa parte de financial, tá? Um outro ponto bem interessante aqui também é que, cara, a B3 olhou e falou,
Tá, as duas têm esse compromisso, né, de trabalhar com esse desenvolvimento aí de serviços voltados ao mercado financeiro. E, por coincidência, as duas têm uma parceria técnica aí, né, de interoperabilidade de cloud, né, que é a questão da interconectividade que a gente comentou, né, de você conectar as duas clouds com baixa latência. Então, isso também foi algo ali que a B3 acabou pesando, tá? Principalmente para usar essa estratégia aí de interconexão entre as nuvens, tendo aí uma solução aí com uma solução muito robusta, performática, né? E também bem segura aí no mercado, tá? Além disso, pessoal, o que mais que a B3 considerou? Ela considerou que, cara, beleza, se eu estou usando a Microsoft e a Oracle, a cloud desses dois providers, cara, eu abro o meu leque de possibilidades de serviços que eu posso utilizar, né? Então, tem um monte de serviço que eu posso usar na Oracle, tem um monte de serviço que eu posso usar na Microsoft. Então, assim, praticamente eu consigo atingir todo o potencial das duas nuvens ali, né? Inclusive com workloads, com arquiteturas, com serviços que vão se conversar, né? Então, eles levaram isso muito em conta também, além, é claro, pessoal, a gente sabe que existe o conceito de multi-cloud, que são basicamente dois provedores de cloud conversando, mas a gente também sabe que tem o conceito de DR, por exemplo, né? Então, DR, Disaster Recovery, ou recuperação de desastres, né? Isso é muito importante no dia a dia, pessoal, porque pensa comigo, a B3 é uma empresa que ela foca muito na continuidade do negócio. Todas focam, né? Mas pensa a B3 não pode parar, né, gente? Você não pode ter um problema ali no meio do dia porque, pô, o servidor caiu, aconteceu algum problema de desastre num data center, ou algo do tipo, né? Então, eles focam muito na continuidade dos negócios, né? Não pode ter interrupção, tá, pessoal? Então, como que a gente atinge isso? Com estratégia de recuperação em caso de desastre, ou disaster recovery, ou como a gente tinha comentado ali, né? O DR, tá? Então, o multi-cloud, né, essa parceria também da Microsoft com a Oracle, também é uma parceria que fornece com que você tenha, por exemplo, um DR, né? Então, você pode ter uma aplicação, por exemplo, na Oracle, sendo primária, e uma stand-by na Azure. Então, se acontece alguma coisa, algum desastre natural, digamos assim, pô, caiu minha região da Oracle, eu tenho aqui um backup, eu tenho um stand-by aqui num outro provedor, tá? Então, você também consegue trabalhar dessa maneira, é uma opção bem interessante quando a gente fala de multi-cloud e interconexão aí dessas nuvens, tá? Beleza, pessoal? Era isso que eu ia trazer para vocês aí.